Deus, aleluia. Deus é bom, amém. Que bom que você está aqui essa noite. Que o Espírito Santo fale tremendamente, poderosamente ao seu coração hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você pode se sentar, todos, tomar o seu lugar. Eu quero ler um testemunho que já foi enviado algumas semanas atrás, que é o testemunho da Vitória. Ela está aqui? Está aqui. Vitória está aqui à frente. E ela está contando o testemunho. Ela diz assim: graça e paz, pastor Christian, tem um testemunho para contar. Desde o culto da virada, então estamos falando de alguns meses atrás, com o tema o ano da aceleração, tomei posse dessa palavra e tive fé que muitas coisas mudariam em minha vida. Anteriormente, em janeiro, contei o meu testemunho de uma nova porta que Deus abriu em uma nova organização. Desde quando entrei, mesmo com diversos desafios, eu sempre confiei que Deus estava no controle de todas as coisas. Mesmo sendo nova na empresa e com colegas de trabalho com até mesmo 12 anos, 8 anos de tempo de casa, no mesmo cargo, eu sabia que se um dia fosse da vontade de Deus para crescer, Ele faria o impossível se tornar possível. Até que a oportunidade chegou, uma das pessoas da diretoria da empresa se interessou no meu trabalho e levou uma proposta para a diretoria da empresa, o que precisaria da assinatura de 2 diretores. Mesmo assim, e ela diz que os diretores tinham uma dificuldade de relacionamento entre eles, mas ela diz que mesmo assim eu descansei e confiei em Deus. Em um culto de quarta-feira sobre prosperidade, eu acreditei muito na palavra que o pastor ministrou, e no final a pastora Fabiana orou individualmente por mim. Então senti ainda mais a confirmação que Deus estava à frente de todas as coisas. Ontem, isso já tem algumas semanas. Quantas semanas tem? 2 semanas. Então há 2 semanas atrás fui chamada no RH, e com menos de 9 meses de empresa fui promovida para um cargo melhor. Quero contar esse testemunho porque mesmo pagando o aluguel, sempre dizimei e sempre tive isso como prioridade, e Deus tem me abençoado. Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Nós temos encorajado os irmãos a contarem os seus testemunhos, amém? A enviarem por escrito, para que a gente possa ouvir aqui e possa edificar e ser edificado através de testemunhos poderosos em nome de Jesus. Então a Vitória está contando para nós que em pouco tempo de empresa, apesar de tantos desafios, apesar de ter pessoas que estão há anos na mesma empresa que ela foi promovida, porque Deus, Ele acelera a bênção dEle na nossa vida, amém? E a Bíblia também diz que os últimos serão o que, irmãos? Os primeiros. Essa é uma palavra que você precisa se apropriar, essa é uma palavra que você precisa crer, que os últimos serão os primeiros, e Deus faz isso mesmo. Deus troca, Deus coloca os seus escolhidos, os seus servos na frente, amém? E lendo esse testemunho, me lembrou um versículo, eu quero que coloque aqui, Malaquias 3, número 18, versículo 18, Malaquias 3, verso 18, olha só o que diz: então vereis outra vez a diferença, diga diferença, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. O profeta Malaquias está dizendo que haverá uma diferença
entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você tem servido ao Senhor? Amém, querido? Nós precisamos e devemos servir a Deus com tudo. Nós servimos a Deus com a nossa fé, nós servimos a Deus com a nossa consagração, nós servimos a Deus com a nossa devoção, e a Bíblia nos encoraja também a servir a Deus com os nossos recursos financeiros. Amém? E esse texto de Malaquias, você deve conhecer, Malaquias capítulo 3, você sabe o que diz Malaquias capítulo 3, fala sobre a entrega dos dízimos, fala sobre a entrega das ofertas, amém, queridos? Fala sobre nós levarmos ao Senhor, ou trazemos ao Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, e a promessa de Deus, é que Deus, Ele fará essa diferença. Às vezes você chega numa empresa, é o último e Deus coloca você primeiro. Às vezes tem uma lista de promoções e você é elevado àquela promoção. Às vezes um grande serviço está para sair e Deus coloca esse serviço nas suas mãos. Deus faz essas coisas poderosas e elas acontecem de acordo com a nossa fidelidade. Veja que diz a diferença entre o que serve e o que não serve. Jesus, Ele explicou o que é servir, porque Ele disse que nós não podemos servir a Deus e servir às riquezas, nós não podemos servir a Deus e servir a Mamon, que é o Deus das riquezas. Então todos os meses, quando você, seja mensal ou semanal ou quinzenal, todas as vezes que você recebe o seu salário, todas as vezes que você recebe os seus recursos, todas as vezes que você recebe o pagamento da sua prestação de serviços, o que quer que seja, quando nós recebemos os recursos em nossas mãos, nós temos, irmãos, diante de nós a oportunidade de servir a Deus ou não servi-lo com os nossos recursos. E eu tenho dito aqui que Deus, Ele não pede tudo, Deus, Ele pede uma parte, amém? Deus diga: traga a minha casa os seus dízimos, traga à minha casa as suas ofertas, e o Senhor diz: eu vou abençoar, eu vou guardar vocês, eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar bênçãos sem medida, eu vou prosperar vocês, eu vou livrar vocês de todo mal, amém, querido? Então tome posição em Deus. Dízimo não é sentimento, dízimo não é emoção. Se você ficar esperando sentir dar o seu dinheiro, talvez você não sinta. Se você ficar esperando Deus falar com você, talvez Ele não vai falar. Dízimo é obediência, diga obediência. Irmãos, tem coisas na nossa vida que somente acontecem por meio de obediência. Você obedece e Deus faz. Você dá o primeiro passo e Deus move. Amém? Então todos os meses nós temos essa oportunidade de contribuirmos com a casa de Deus. Nós temos esse espaço que ministramos a palavra, que servimos a igreja, que congregamos, que nos reunimos, e esse espaço tem um custo. Esse espaço é como som, porém maior. Não é? E as mesmas despesas que nós temos em nossa casa, nós temos aqui nesse espaço. Nós temos contas semanais, mensais, pessoas que vivem da obra, etc, etc. E é através da sua contribuição, da minha contribuição, da nossa contribuição, que a obra de Deus, ela é feita. Amém? Quero falar para os irmãos também sobre o nosso projeto da nova fachada, atualizar o que está acontecendo aí nesta semana. Esta semana nós arrecadamos R$2.310, amém? Diga glória a Deus. Arrecadamos R$2.310 essa semana, e temos em caixa 67.932, quase 68 mil em caixa, e agora está faltando para nós chegarmos aos 100 mil, R$32 mil. Amém, amados? O nosso contrato para a reforma está quase assinado. Amém? Eu estou ansioso para colocar lá no grupo da Manaim que nós assinamos e vamos começar a obra. Então eu tenho certeza, eu já falei semana passada que talvez fosse na semana passada, mas eu acredito que dessa semana
não passa em nome de Jesus. Nós hoje no final de culto teremos uma reunião com a diretoria da igreja para ajustar alguns detalhes, e acredito que essa semana já vamos estar compartilhando com os irmãos, amém? Mas eu gostaria que você continuasse contribuindo, porque ainda não atingimos o nosso alvo, que é alcançar esse valor de 100 mil. Então continue contribuindo, continue abençoando, continue investindo. Ore ao Senhor para que Ele coloque um valor no seu coração. Você pode pegar um envelope para a fachada, você também pode fazer por Pix, por transferência, ou no cartão, e sinalize, ou colocando em um envelope, ou então você, se fizer uma transferência, um Pix, eu gostaria que você... Som. Eu acho que talvez eu vou ter que mudar de microfone, não sei, porque tá, pelo menos para mim aqui está dando muita interferência. Som. Aleluia. Ok. Irmãos, deixa eu relembrar aqui o que eu estava falando. Então, se você for fazer isso de uma forma online, de uma forma virtual, coloque no final 01, R$100 e 1 centavo, R$50 e 1 centavo, R$500 e 1 centavo, para que a gente possa então de alguma forma sinalizar isso, amém? Os envelopes estão aí na sua cadeira, os servos esta noite tem envelope, e ali nós temos os dados bancários, aqui a máquina de cartão também, de crédito, débito, tem muitas possibilidades, inúmeras formas para que você possa participar em nome de Jesus, amém? Alguém ainda precisa de um envelope? Alguém precisa de um envelope? Levante sua mão. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Aleluia. Levante ao Senhor o seu dízimo, levante ao Senhor a sua oferta. Nós somos gratos, Pai, pela tua bondade, pela tua graça. Somos gratos, Pai, porque você tem estado conosco todos os dias e nos abençoado, nos suprido, nos mantido, e não deixado faltar nada em nossa casa. É isso que nós temos vivido, crido, e Pai, profetizado que continuará assim, em nome de Jesus. Pai, abençoa o teu povo, prospera-os, que eles sejam enriquecidos em todas as coisas, que nada falte na vida destes irmãos, dessas irmãs, Pai, que haja prosperidade, suprimento, abundância, Pai, que haja portas se abrindo de empregos, de promoções, Pai, aqueles que desejam empreender, começar seus próprios negócios, Pai, libera também o teu favor, a tua bênção, a tua graça, Pai, que nós possamos ver milagres, porque o Senhor é um Deus de milagres e de abundância. Pai, assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode vir aqui à frente, querido, glória a Deus. Aleluia. Ei, Pai, que dentro de mim possa fluir as águas profundas que vivem em ti, pra dentro de mim venha inundar. Ei, Pai, que possamos ver o céu. Aleluia. Ou com tua glória nos leve a conhecer. Glória a Deus, queridos, amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para esta noite. O tema desta noite é protegido pelo sangue, amém? Os adolescentes, eu quero lembrar que é uma sala para eles. Os adolescentes, há uma sala para eles, podem ir. Ok.
Se você é adolescente, está aqui conosco, pode dirigir-se lá à sala, será ministrado. Então, mais uma vez, o tema da nossa mensagem de hoje é protegido pelo sangue, amém? Senhor, diga Senhor, que o teu Espírito fale ao meu coração, de forma poderosa, revelada e profética, que por meio da tua palavra, eu seja encorajado, renovado, abençoado e ativado em nome de Jesus. Senhor, me dá revelação do poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Essa mensagem está também ao vivo no YouTube, e você pode agora enviar para os seus amigos, para os seus familiares, para que eles recebam a palavra de Deus e também sejam edificados em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo número 27. Diz assim: a seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Amém? Hoje nós teremos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, e a Bíblia, queridos, ela nos ensina a discernir o pão e discernir o cálice. Discernir é compreender qual o significado do pão, qual o significado do cálice. Eu não sei você, mas quando eu me converti, a igreja que eu frequentava, ela só permitia, nós aqui também temos esse mesmo procedimento. A igreja que eu frequentava, ela só permitia que as pessoas batizadas tomassem ceia. Então eu não podia participar da ceia até que eu fosse batizado. E como eu era muito novo, na minha igreja eu só podia batizar com 12 anos. Então eu fiquei esperando alguns anos para ser batizado. E eu via uma vez por mês, no primeiro domingo do mês, os irmãos tomando a ceia, e aquilo gerava um desejo muito forte no meu coração. Eu queria participar daquele momento, eu queria tomar a ceia, eu queria estar envolvido naquela celebração da igreja. No entanto, eu não entendia muito bem qual era o significado daquilo. E eu lembro que mesmo sendo batizado e mesmo tomando a ceia com uma certa frequência, mensalmente, às vezes até mais do que uma vez no mês, eu não tinha muita compreensão do seu significado. E aos poucos Deus foi trazendo revelação, eu fui ouvindo pastores, pregadores, eu fui lendo a palavra de Deus, e eu fui entendendo o poder que existe na ceia, o poder que há no cálice, o poder que há no pão. Amém? Quando nós participamos desse momento, nós temos dois elementos: o pão, e a Bíblia diz que o pão é o corpo de Cristo. Amém? Se você olhar hoje para o corpo de Jesus, se você pensar hoje no corpo de Jesus, você sabe que o corpo de Jesus é um corpo saudável. O corpo de Jesus nunca adoeceu. O corpo de Jesus nunca esteve debaixo de maldições e de enfermidades, exceto na cruz. Na cruz, ao Senhor agradou fazê-lo enfermar. Na cruz ele levou as nossas maldições, mas antes da cruz e depois da cruz, o corpo de Jesus sempre foi um corpo saudável. Amém? E a Bíblia diz que eu e você somos o corpo de Jesus. Então nós podemos ir a Deus e dizer: Pai, eu sou parte do corpo de Jesus, e o corpo de Jesus é um corpo saudável, é um corpo curado, é um corpo sem maldições, é um corpo sem enfermidades. Então eu também quero viver sem maldições, sem doenças e sem enfermidades. Amém? Muitas pessoas, elas não se apropriam do poder do corpo. Muitas pessoas, elas não se apropriam, elas não liberam fé para receber esse poder de cura sobre elas.
Mas hoje, amados, ao invés de falar sobre o pão, sobre o corpo, eu quero falar um pouco mais a respeito do sangue, a respeito do cálice. Lá em Hebreus 9, verso número 22. Hebreus 9, verso número 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Amém? Esse cálice que você recebeu na entrada, ele é um cálice, dentro existe suco de uva, mas a Bíblia diz que este é o cálice da nova aliança, ele representa o sangue de Jesus. Amém? Nós tomamos como um símbolo do sangue de Jesus. E aqui o escritor de Hebreus, ele está dizendo que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O sangue já foi derramado, sim ou não? Sim. Então os meus e os seus pecados já foram o quê? Perdoados. Portanto, quando nós tomamos a ceia, nós não tomamos a ceia com uma consciência de pecados, nós tomamos a ceia com uma consciência de perdão. Ao tomar a ceia, eu não fico me analisando e dizendo: eu sou um pecador miserável, eu estou tomando a ceia, mas eu cometo muitos pecados e eu nem sei se deveria participar deste momento. Não, você participa da ceia sabendo, na cruz, todos os meus pecados já foram perdoados, e eu posso me aproximar da mesa do Senhor, e eu posso receber das bênçãos que existem na mesa do Senhor. Amém? O sangue, irmãos, ele está por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O sangue, ele é fundamental para a nossa redenção, para o nosso perdão, para a nossa transformação e para recebermos todas as bênçãos de Deus na nossa vida. Você pode dizer amém? Por isso eu quero mostrar 3 momentos na Bíblia em que o sangue aparece, e como isso é bênção para mim e para você. O primeiro momento, ele se dá na vida de Caim e Abel. Depois que Adão e Eva saíram do jardim, nós sabemos que eles tiveram filhos, e os primeiros 2 filhos que eles tiveram foram Caim e Abel. E era um costume de Deus chamar os seus filhos para se apresentar diante dele. E um dia Caim e Abel tiveram que se apresentar diante de Deus. E quando as pessoas iam diante de Deus, elas precisavam se apresentar diante de Deus com uma oferta. Elas precisavam se apresentar diante de Deus o que deu da forma como Deus havia estabelecido. E Caim, quando se apresentou diante de Deus, a Bíblia diz que ele levou uma oferta de cereais. Mas Abel, ele levou um animal, ele levou sangue diante de Deus. Porque, irmãos, a única forma como nós podemos chegar até Deus é por meio do sangue de Jesus. Somente desta forma. A única forma de nós sermos recebidos por Deus não é por boas obras, não é por caridade, não é por promessas, não é por votos, não é por sacrifícios. A forma que Deus estabeleceu para que o homem seja recebido por Ele é por meio do sangue de Jesus. Lá em Judas capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz que havia pessoas na igreja que elas estavam prosseguindo pelo caminho de Caim. Olha só o que a Bíblia diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de quem? Caim. O que é o caminho de Caim? Então, novamente, vamos lembrar, queridos, tanto Abel quanto Caim estiveram diante de Deus. E você conhece a história, sabe que Caim, ele não foi aceito por Deus, mas Abel foi aceito. O que é o caminho de Caim que está descrito no evangelho, na carta de Judas? Aqui o Judas não é o Judas que traiu Jesus, é um outro discípulo de Jesus,
Que caminho é este? É o caminho daqueles que pensam que podem se aproximar de Deus pelo seu mérito, pela sua justiça, pelo seu entendimento, pelo seu dinheiro, pelo seu status, pela sua capacidade, pelas suas obras. Este é o caminho de Caim. Caim levou a Deus o fruto das suas mãos. Caim levou a Deus aquilo que ele plantou e aquilo que ele colheu. Abel não. Abel foi lá, imolou um animal, trouxe esse animal com sangue diante do Senhor. Então, é necessário compreender, porque isso fará toda a diferença no seu relacionamento com Deus e na sua vida de fé. É necessário compreender que a única forma de nós sermos aceitos por Deus é por meio do sangue de Jesus. Nunca olhe para você, nunca olhe para o seu mérito. Nós temos o costume de ou olharmos para nós, ou olharmos para as pessoas, e pensamos, fulano não merece aquilo, ou fulano merece aquilo, ou eu que mereço aquilo, ou eu que mereço esta bênção. Olhe só, eu sou tão justo, eu sou uma pessoa tão boa, por que eu não sou tão abençoado quanto determinada pessoa é? Isso a Bíblia chama de justiça própria. Isto é o caminho de Caim. É pensar que nós somos aprovados por Deus pelos nossos méritos. É pensar que nós somos aprovados por Deus porque nós praticamos toda a lei, porque nós seguimos toda a cartilha que deve ser seguida. Não, o sangue é a forma de aproximação. Você está aqui por causa do sangue de Jesus. Você participa da ceia por causa do sangue de Jesus. O seu nome está escrito no livro da vida por causa do sangue de Jesus. Você é chamado de filho por causa do sangue de Jesus. E sempre foi necessário ter sangue. Desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram, você vai lembrar que eles tentaram dar um jeito no pecado deles. E o jeito que eles deram foi, diz a Bíblia, fazendo cintos de figueira para colocar em si. Mas eles não tiveram êxito, Deus os repreendeu, e diz a Bíblia que Deus então matou um animal, Deus matou um cordeiro, e Deus imolou o sangue, e o que aconteceu? Eles foram vestidos do sangue do cordeiro. E diz a Bíblia em Apocalipse 13:8, que aquele cordeiro já apontava para Jesus, porque o cordeiro, ele foi morto desde a fundação do mundo. Amém? Então o sangue é fundamental, é essencial para que a gente tenha aceitação, perdão e reconciliação. Lá no jardim, o cordeiro já estava presente. Lá no jardim, o sangue de Jesus já estava presente para mostrar ao homem que a única forma de ele ser perdoado, salvo, transformado, restaurado é por meio do sangue do Senhor Jesus. Todo o Velho Testamento fala da história de sacrifícios. Sacrifícios que eram feitos para o perdão de pecados. Mas os sacrifícios do Antigo Testamento, irmãos, só para a gente ilustrar, eu acho que isso fica bem claro para nós. Os sacrifícios do Velho Testamento não eram um pagamento final. É que nem quando você usa o cartão de crédito. Você vai lá na loja, no mercado, e você paga no crédito. Ali não é o pagamento final. O pagamento final se dá quando a fatura vem, sim ou não? Quando a fatura chega, que você paga de fato aquilo que você comprou, às vezes 20 ou 30 dias antes. A mesma coisa, os sacrifícios lá de trás do Velho Testamento, eles eram apenas o cartão de crédito, mas a fatura final, quem pagou foi Jesus na cruz do Calvário. Ali toda a obra foi feita, ali tudo foi consumado. Então Caim, ele levou frutas, ele levou legumes, ele levou cereais, o produto de suas mãos. Mas nós lemos aqui em Hebreus 9:22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então o homem, quando ele chega a Deus, sem que seja por meio do sangue de Jesus, ele está dizendo: eu não sou um pecador, eu não preciso do sangue para me cobrir, eu não preciso que o inocente morra por mim,
Porque para que Abel fosse aceito por Deus, o cordeiro teve que morrer. Para que Adão e Eva fossem perdoados, o cordeiro precisava morrer. E para nós estarmos aqui esta noite celebrando ao Senhor, o cordeiro morreu há 2000 anos atrás na cruz. Na verdade ele morreu já desde a fundação do mundo, mas lá na cruz ele disse: está resolvido, está finalizado, está consumado. Então quando alguém se aproxima, a não ser por meio de Jesus, cuidado, porque há hoje uma tendência as pessoas acharem que toda religião é igual, e que todo caminho leva a Deus. Não é verdade. Toda religião é igual, todo caminho leva a Deus. Falou de Deus, tá bom. Lá uma pessoa que eu conheço, ela é de Deus também, ela fala muito de Deus, ela fala muito dos Espíritos, ela fala muito da luz, ela fala muito da filosofia, sei lá, oriental. Irmão, se não tiver sangue de Jesus envolvido, é morte, porque religião sem sangue de Jesus não é vida, religião sem sangue de Jesus é morte. Tem que ter sangue de Jesus envolvido, tem que ter o sacrifício da cruz. Amém? A religião baseada no esforço humano não tem valor algum. A religião baseada na performance do homem, para Deus, não serve absolutamente para nada. A única redenção propiciada para nós foi por meio do sacrifício de Jesus. Quando Abel traz o cordeiro diante de Deus, é como se ele estivesse dizendo: eu sou um pecador, e se o cordeiro não for morto, eu serei condenado pelos meus pecados. Mas a lei dizia que quando alguém trouxesse o cordeiro no tabernáculo para sacrificar, ele tinha que colocar a mão sobre o cordeiro, ou ele ou o sacerdote. E quando ele colocasse a mão sobre o cordeiro, antes de molá-lo, para que o sangue fosse derramado, ele colocava a mão sobre o cordeiro, e sabe o que acontecia? O pecado dele passava para o cordeiro, e a pureza daquele cordeiro era transferida simbolicamente para ele. Por isso que quando Abel leva o cordeiro, ele está fazendo um ato profético, e ele está dizendo: o meu pecado está sendo colocado neste cordeiro, mas a pureza desse cordeiro está passando para mim. Isso é substituição. Isso não tem nada a ver com o nosso mérito, isso não tem nada a ver com as nossas obras, isso não tem nada a ver com a nossa caridade, isso tem única e exclusivamente a ver com o sacrifício de Jesus. Agora, isso é loucura para a religião, porque a religião diz que o homem tem que fazer, o homem tem que pagar, o homem tem que se sacrificar, o homem tem que sofrer, o homem tem que fazer isto. Isto é religião. O evangelho não é uma questão de fazer, o evangelho é uma questão de crer. Eu creio na obra da cruz, eu creio no sacrifício de Jesus. Por isso que Deus, ele aprova a oferta de Abel, mas ele rejeita a oferta de Caim. E nós não sabemos exatamente como isso acontece. Provavelmente veio fogo do céu sobre a oferta de Abel, e não veio fogo do céu sobre a oferta de Caim. Porque lá no Velho Testamento, quando alguém levava um sacrifício, a prova de que Deus havia recebido aquele sacrifício era por meio do fogo. Às vezes o fogo caía sobre pessoas para juízo, mas quando o sacrifício era perfeito, então o fogo do juízo não caía sobre a pessoa, o fogo do juízo caía sobre o sacrifício. E isso é glorioso, irmãos, porque na cruz o fogo do juízo de Deus caiu sobre Jesus, para que hoje nós possamos viver libertos, para que hoje nós possamos viver sem condenação, para que hoje nós possamos viver debaixo da plena salvação do Senhor. Gênesis 4:7 continua falando de Caim e de Abel. E quando
Caim cheio de inveja do seu irmão Abel, quando Caim furioso, dizendo: por que Deus abençoa Abel e não me abençoa? Por que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a minha oferta? Por que Deus mandou fogo e consumiu a oferta de Abel e não consumiu a minha oferta? Então naquele momento, Caim foi e assassinou seu irmão, e Deus então trouxe para ele uma palavra que está em Gênesis 4:7, olha o que está escrito: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa palavra, o pecado jaz à porta, passa por favor, próximo slide, isso. Essa palavra, o pecado está à sua porta, é uma palavra no hebraico chamada shatá, e ela tem um duplo significado, e os tradutores da Bíblia, dependendo do contexto, usavam para um significado específico. Esta palavra, ela significa, ora, o pecado jaz à porta, ora, a oferta pelo pecado está à porta. Então o que Deus estava dizendo a Caim era o seguinte: Caim, a oferta para o seu pecado está à sua porta, está perto de você. Essa oferta é o cordeiro, essa oferta é o sangue, e você pode se apropriar dessa oferta, você pode receber essa oferta a qualquer momento. Porém Caim renunciou, Caim ignorou, Caim rejeitou a oferta de sangue que estava disponível para perdoá-lo. Você entende isso? O sangue de Jesus está disponível o tempo todo a nós, e se nós invocarmos este sangue, nós somos limpos, lavados e purificados. Se nós invocarmos esse sangue, nós somos perdoados e salvos nele. Amém, amados? 1 João 3, 11 e 12, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno. Então diz que Caim era do maligno. Por que Caim era do maligno? Porque ele não confiou no sangue, ele confiou na sua capacidade. Caim era aquele cara que batia no peito e dizia: eu sou, eu faço, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Porque rejeitar o sangue é rejeitar Deus, rejeitar o sangue é rejeitar o cordeiro, e o cordeiro aponta para Jesus. Então Caim sofria desse coração soberbo e arrogante, que acreditava que podia agradar a Deus sem intermediário, sem mediador, sem que fosse por meio de Jesus. E por isso diz a Bíblia que Deus o chamou de maligno. E verso 12 diz que ele assassinou o seu irmão, e diz: por que o assassinou? Agora veja, porque as obras de Caim eram o quê? Más, mas as obras do seu irmão eram o quê? Que obras justas Abel fez? Quais foram as obras justas que Abel fez? Se você olhar a história de Abel, que é rápida porque ele é assassinado, a Bíblia diz que as obras dele eram justas. Que obras foram essas? Nenhuma obra. A única obra que Abel fez foi confiar no sangue do Senhor Jesus. Essa é a maior obra, querido. Por isso que Jesus, quando vem no Evangelho de João, ele diz: a obra de Deus é esta, que vocês creiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. A maior obra de Deus é crer em Jesus.
É mais do que qualquer outra coisa. Há muitas pessoas que ficam o tempo procurando dizer: falta alguma coisa, o que eu ainda não fiz para ser abençoado, o que eu ainda não fiz para Deus restaurar o meu lar, para Deus salvar o meu casamento, para Deus libertar o meu filho, para Deus prosperar a minha vida, para Deus mudar a minha história. E há pessoas que ficam o tempo todo olhando para si, procurando o que elas não estão fazendo, e elas deixam de se apropriar daquilo que é o ponto-chave para que toda a vida seja transformada. Basta crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus. As igrejas não estão ensinando sobre crer em Jesus. Elas estão ensinando sobre o poder do homem, o poder do pensamento positivo, o poder do esforço próprio, e Jesus está ficando de lado. Mas nós precisamos, irmãos, sempre voltar para o centro, porque diz que na plenitude dos tempos Deus fez com que todas as coisas convergissem para o Filho dele. Todas as coisas precisam apontar para Jesus, e quando nós nos reunimos, o centro da nossa reunião não é o pastor, não é a banda de louvor, não são as pessoas, não é a profecia, não é nada natural. O centro de todas as coisas é Jesus. Diga só Jesus. Diga só Jesus. Diga para quem está ao seu lado: só Jesus. E sabe, quando você crê em Jesus, aleluia, a Bíblia diz que Deus olha para você e fala: as suas obras são justas, e porque você é justo eu vou te abençoar. Aleluia. Porque você é justo eu vou abençoar você. Ah, pastor, eu preciso de cura. Jesus. Eu preciso de conversão no meu lar. Jesus. Eu preciso de emprego. Jesus. Eu preciso de libertação. Jesus. Tudo é por meio dele, para ele, para a glória dele. É Jesus, mais nada, mais ninguém. Jesus. Filipenses 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, não tendo mérito próprio, não achando eu fiz por merecer, não, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. 1 Coríntios 1:30, mas vós sois dele, nós somos de Deus, em Cristo Jesus, o qual Jesus se tornou da parte de Deus para nós 4 coisas: sabedoria, justiça, santificação e redenção. Talvez você está aqui e você tem um pecado. Talvez você está aqui preso num vício. Você se embriaga, você usa drogas, você fuma sem parar, você assiste pornografia, você está preso no pecado da mentira, da prostituição, você está traindo o seu cônjuge, você está se apropriando de um dinheiro no seu trabalho que não é seu. Isso é pecado, Deus não se agrada disso. Mas sabe como você vence isso? Por meio de Jesus. É por meio dele. Porque é por meio dele que nós recebemos a santificação. Então você vai a Jesus e se relaciona com ele, e se enche de Jesus, e se alimenta de Jesus, e acorda, diz: bom dia Jesus, vamos trabalhar comigo. Você acha que uma pessoa que está cheia de Jesus, ela vai pegar um celular e ela vai assistir pornografia? Ela vai dizer: Jesus, vamos assistir um pornô agora? Você acha que uma pessoa que está cheia de Jesus, ela vai ficar bêbada? Você acha que uma pessoa que está cheia de Jesus, ela vai encher a cara de maconha? Você acha que uma pessoa cheia de Jesus, ela vai odiar o outro, ela vai querer matar o outro, ela vai querer invejar o outro a ponto de querer vê-lo destruído? Não. Se você estiver cheio de Jesus, você vai viver uma vida em santidade, que agrada a Deus, que glorifica o nome do Senhor.
Por isso eu convido Jesus para ir em todos os lugares que eu vou. Não tem lugar que eu piso que Jesus não possa entrar comigo. Não tem algo que eu assista que Jesus não possa assistir comigo. Não tem algo que eu uso que Jesus não poderia estar ao meu lado. Tudo que eu quero fazer com Ele. Se você namorar e Jesus estiver com você, não tem problema. Se no seu namoro você falar, vai namorar eu, você e Jesus, irmão, você está em paz. Amém? Tudo que você fizer, você colocar Jesus, é bênção. E é esse Jesus que Ele se torna a nossa sabedoria, é esse Jesus que se torna a nossa justiça, é esse Jesus que se torna a nossa santificação, é esse Jesus que se torna a nossa redenção. E por isso que Deus disse a Caim que as obras dele eram malignas, sabe por quê? Porque ele não queria levar o sangue, ele não queria levar Jesus. Tem gente que é assim, tem gente que não quer carregar Jesus, não quer levar Jesus para o seu trabalho, não quer levar Jesus para os seus amigos, não quer levar Jesus para a sua família. Tem gente que não quer carregar Jesus consigo, por quê? Porque as suas obras são malignas, não são obras justas, são obras baseadas na sua própria carne. E Judas, que nós lemos há pouco, ele estava dizendo que algumas pessoas estavam entrando na igreja e elas estavam seguindo o caminho de Caim. E Judas disse, cuidado, porque o foco deles não é mais o sangue, o foco deles não é mais Jesus, o foco deles não é mais a justiça de Deus, o foco deles é a sua própria justiça, é o seu próprio eu, é o seu próprio ventre. Fuja desses, Judas está dizendo. Viva debaixo do sangue de Jesus, viva cheio de Jesus. Quem entende isso, diga amém. Segundo exemplo sobre o sangue, rapidamente. Primeiro exemplo é o exemplo de Caim e Abel. O segundo exemplo é o exemplo da primeira Páscoa. E lá na primeira Páscoa, Deus, você deve conhecer a história, que Deus deu uma ordem. E a ordem que Deus deu foi que o povo de Israel, a Páscoa significa passagem, e eles estavam saindo do Egito, rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E Deus deu uma ordem para eles, peguem um cordeiro, guardem esse cordeiro 3 dias na casa de vocês. Esse cordeiro tem que ser macho, de 1 ano, sem defeito. Vocês vão imolar esse cordeiro, vocês vão comer desse cordeiro. Se a família de vocês for pequena, convide alguém para participar. Pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta das suas casas. E na noite em que eu, o Senhor, executar o juízo, o sangue que tiver na porta, o anjo da morte não vai entrar lá dentro. Amém? E foi exatamente isso que eles fizeram. Êxodo 12, 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esta é a mesma palavra que Deus libera sobre mim e sobre você. Quando o sangue estiver na nossa casa, não entrará praga na nossa casa. Você precisa aplicar o sangue na sua casa. Você precisa aplicar o sangue nos umbrais das portas da sua casa. Você precisa aplicar o sangue sobre o seu carro, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento. Você precisa aplicar o sangue em tudo que você tem. Eu tenho feito isso há muitos anos sobre a minha família, a igreja, sobre tantas coisas. Eu entendi isso há muitos anos atrás e tenho colocado sangue. Eu quero que você entenda também. Aplique o sangue de Jesus sobre tudo, e a morte não vai entrar. Mas como é que a gente aplica o sangue? Deus diz, Êxodo 12, 22, então tomai um molho de isopo, e molhai-o no sangue que estiver na bacia.
Então o sangue do cordeiro tinha que estar na bacia, e com molho de sopo eles molhavam aquele molho no sangue, e eles passavam na verga da porta, em ambas as ombreiras do sangue da bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. O que é um molho de sopo? A Bíblia diz em 1 Reis 4,33 que Salomão, ele escreveu sobre todas as plantas, e diz lá que desde o cedro até o isopo. O isopo é chamado na Bíblia de uma planta de parede, é uma planta que ela é considerada uma das menores e mais simples plantas. Então eles tinham que usar o molho de sopo. O que isso representa? Representa o que é simples, representa o que é pequeno. E Jesus disse que a nossa fé, ela deve ser simples, e se ela for pequena, como o grão de uma planta de mostarda, nós vamos conquistar grandes coisas por meio da nossa fé. Então como é que nós aplicamos o sangue sobre a nossa família, os nossos bens, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso casamento? Nós fazemos isso pela fé. É você usar fé, é você sair de casa e dizer: eu vou sair de casa e o assaltante não vai me achar, eu vou sair de casa e o acidente não vai me pegar, eu vou sair de casa e o meu carro não será roubado, os meus filhos vão sair de casa agora e o sangue de Jesus vai cobri-los, e eles não serão roubados, eles não serão vítimas de nenhum mal. O meu casamento, o meu esposo está indo trabalhar e o sangue de Jesus vai cobri-lo, e se tiver alguma mulher endemoniada querendo assediá-lo, não vai encontrá-lo, e vice-versa. Se tiver algum homem querendo assediar a minha esposa, ou os meus filhos, ou as minhas filhas, o sangue de Jesus vai guardá-los, vai protegê-los. A minha empresa, o meu negócio, se alguém com inveja, com palavras malignas, com obras malignas, o sangue de Jesus vai cobrir e o mal não vai entrar. Irmão, você não precisa de uma grande fé para aplicar o sangue. Apenas abra a sua boca e confesse o poder do sangue, e a sua fé será liberada. Cubra a sua casa, cubra os seus filhos, cubra a sua esposa, cubra os seus bens com o sangue de Jesus. O diabo não poderá tocá-los. Uma vez coberto pelo sangue, a doença não pode nos achar. Uma vez coberto pelo sangue, a maldição não pode nos encontrar. Uma vez coberto pelo sangue, o diabo não pode nos atingir. Por quê? Porque o diabo não toca em nada coberto pelo sangue. Você lembra aqueles filmes, toscos, que tinha lá o vampiro e alguém pegava um negócio de alho e colocava assim, e o vampiro, ai. O diabo é assim: quando ele vê o sangue de Jesus, ele corre. Quando ele vê o sangue de Jesus, ele foge. Quando ele vê o sangue de Jesus, ele parte em retirada. Não precisa de reza forte não, é só você estar coberto pelo sangue de Jesus, e você faz isso pela fé. E terceiro e último lugar, último exemplo que nós temos do sangue. Primeiro foi Caim e Abel, segundo a Páscoa, os filhos de Israel, e o terceiro, o exemplo de Jó. Muitas pessoas, quando leem a história de Jó, elas ficam um pouco amedrontadas. O livro de Jó é um dos livros mais antigos. Alguns teólogos dizem que ele foi o primeiro livro a ser escrito. E algumas pessoas, elas têm dúvidas, elas pensam: mas como Jó, sendo homem justo, ele sofreu tanto na mão do diabo? E tem pessoas que temem que o que aconteceu com Jó pode acontecer com elas. Inclusive tem até músicas, músicas pentecostais, que a pessoa diz que ela está vivendo como Jó, mas que Deus vai dar uma vitória para ela, e etc, e etc. Irmão, você precisa entender que o que aconteceu com Jó não pode mais acontecer conosco, porque nós estamos em outra dispensação. Nós não estamos mais no regime da lei, nós estamos no regime da graça de Deus. Amém? É claro que Deus pode disciplinar sim os seus filhos. Há disciplina em Deus, há disciplina na casa de Deus, mas nós não passaremos pelas mesmas tribulações de Jó. Eu já ouvi irmãos aqui da igreja
às vezes com uma enfermidade, um problema financeiro, uma crise conjugal, dizendo: ah, pastor, mas já que Jó passou, eu também tenho que passar, afinal não sou maior do que Jó. Não. Sabe por quê, irmãos? A primeira razão que nós não precisamos passar o que Jó passou, e daqui a pouco você vai entender, eu já estou indo para o encerramento, daqui a pouco você vai entender o que o sangue tem a respeito disso. Mas a primeira coisa que nós não passaremos o que Jó passou, é porque nós temos um advogado. Jó não tinha. Quando o diabo foi acusá-lo diante de Deus, e você deve conhecer a história, Jó não teve ninguém para defendê-lo. Jó não teve um advogado junto de Deus, mas nós temos. Sabe que toda a estratégia do diabo sempre é voltada à acusação e à condenação. Tanto que qualquer coisa ruim que acontece com as pessoas, o diabo sempre as acusa. O diabo sempre diz: está vendo? Olha o que aconteceu com você, porque você é um pecador, porque você errou, porque você faz coisas que não são corretas. O diabo sempre acusa, o diabo sempre procura realçar algo de errado que a pessoa fez. Esse é o diabo, não é o Espírito Santo. Esse é o acusador. E se o diabo não tem algo para acusar a pessoa, ele procura levantar da família dela. Ela precisa dizer: não, não foi você, mas pode ter sido seus avós. E a pessoa diz: não, mas eu conheço os meus avós, eles eram homens de Deus. Aí o diabo diz: então pode ter sido os seus tataravós. Isso é o que é chamado de maldições hereditárias, que muitas pessoas creem, e acham que elas precisam viver debaixo de uma maldição, por causa do pecado da terceira e da quarta geração. Isso no Velho Testamento de fato existia, mas na Nova Aliança não existe mais, porque Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei, todas elas. Amém? Agora, quando o diabo tenta nos acusar, nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado. Quando o diabo diz: olha, o Cristo é um pecador, olha, fulano de tal é um pecador, então Jesus se levanta e diz: o meu sangue já o purificou de todo o pecado, e ele já se tornou a minha justiça. Aqui em Jó 33, 23, olha só como Jó queria ter um mediador, havendo porém um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável, e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Jó já estava profetizando, milhares de anos antes, que Deus levantaria um mediador, e que esse mediador falaria o que é certo ao nosso respeito. Esse mediador nos favoreceria, e esse mediador pagaria o resgate em nosso lugar. Jó viu isso, e ele profetizou. Por isso que a Bíblia diz que nós temos um mediador, Jesus Cristo, diante do Pai. E esse mediador, ele pega na nossa mão, e ele pega na mão de Deus, e ele une a nossa mão à mão de Deus, por meio do seu sangue. Jó 19, 25 diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. O preço da saúde foi pago, o preço da vida abundante foi pago, o preço da prosperidade foi pago, o preço da salvação inclui todas as bênçãos. Irmão, só há um problema que a Bíblia diz que o crente pode passar, só um, que é a perseguição. Se você ler todo o Novo Testamento, você não vai encontrar no Novo Testamento o Senhor dizendo que nós vamos ficar doentes, que nós vamos ficar miseráveis, o Senhor dizendo que nós vamos ficar oprimidos. Não existe. A única coisa que o Senhor promete é que nós teremos que passar, ou nós passaremos em momentos da nossa vida por perseguições, só isso.
Então, se você está doente, essa doença, eu quero dizer para você, essa doença é ilegal no seu corpo. Se você está vivendo miserável, essa miséria é ilegal na sua vida. Se a sua família está destruída, essa destruição é ilegal na sua família. Se o seu casamento está acabando, isso é ilegal na sua vida. Você não tem que viver isso. Se você está vivendo debaixo de acusação, de tristeza, de constante amargor, de constante angústia, isto é ilegal. O Senhor Jesus já viveu tudo isso por você. Ah, pastor, mas eu estou passando perseguição no meu trabalho. Aí é legal. Aí é legal. Aí você tem que ficar firme. Ah, mas tem um vizinho lá no meu prédio que me persegue. Aí é legal, fique firme. Ah, mas tem uma pessoa que inventa mentira ao meu respeito, nem me conhece. Fique firme, é legal, você vai ter que passar por isso. As demais coisas não, porque elas já foram pagas na cruz do Calvário por mim e por você. Aleluia. Outra razão, queridos, porque nós não podemos mais sofrer o que Jó sofreu, é porque Satanás, hoje, ele não tem mais acesso ao trono de Deus. Aleluia. Naqueles dias, quando o diabo vai até a presença de Deus para acusar Jó, ele tem a escritura da terra nas mãos. Quem tem a escritura tem direito à posse, quem tem a escritura tem direito à propriedade. E o diabo tem o rolo da escritura nas mãos, porque foi dado por Adão, foi dado por Eva. O domínio da terra que Deus deu ao homem foi transferido para a serpente, foi transferido para o diabo. E por isso, porque Lúcifer tinha o rolo da escritura da terra, ele pôde entrar diante de Deus para acusar Jó. Mas agora, Apocalipse 5:9, a escritura da terra mudou de mãos, não está mais na mão do diabo. O rolo da terra, a propriedade terrena, não é mais do diabo, tem um novo dono. Apocalipse 5:9, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Sabe quem é digno? Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele é digno, e agora Ele tem o rolo nas mãos, por isso o diabo não pode mais nos acusar, por isso não há mais condenação para nós. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu, aleluia, com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, eu e você, de toda a língua, eu e você, de todo o povo, de toda a nação, eu e você. E Deus, escute, Deus que nos comprou, Deus que pagou o preço de sangue, agora Ele nos constituiu reino e sacerdote, e por meio do sangue dele, nós vamos reinar aqui sobre a terra. E em último lugar, porque o que Jó passou, nós não podemos e não devemos passar mais, porque no dia da expiação do pecado, o sumo sacerdote, ele aspergia o sangue lá no tabernáculo 7 vezes, até chegar na arca. Então, uma vez por ano, o sacerdote, ele imolava o cordeiro em favor do pecado de todo o povo, e ele entrava sozinho no santo lugar, e depois no santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Mas antes de entrar lá diante da arca da aliança, e aspergir o sangue em cima da tampa, chamada de propiciatório, onde existia os 2 querubins, um de frente ao outro, antes do sangue ser colocado sobre a mesa, a tampa do propiciatório, o sacerdote precisava dar 7 passos, e a cada passo ele aspergia o sangue sobre a terra. Ele fazia isso, 7 passos, e então ele chegava até a arca. A mesma coisa,
o nosso sacerdote Jesus Cristo fez. Quando ele deixou a cruz, a Bíblia diz que ele subiu aos céus, ele desceu às regiões mais inferiores da terra, ele foi ao inferno tomar a chave das mãos do diabo, ele foi ao inferno tomar o direito da terra, a escritura de posse. Mas depois que ele desceu, a Bíblia diz que ele subiu até os céus, e ele subiu para apresentar o sangue dele diante de Deus, diante do tabernáculo espiritual. E sabe o que acontece? Quando ele chegou diante de Deus com o sangue dele, esse sangue foi aspergido no caminho. Por isso que o escritor de Hebreus diz que hoje nós podemos chegar diante de Deus pelo novo e vivo caminho, isto é, por meio do seu sangue. Novo e vivo caminho é o caminho de sangue, é o caminho do sangue. E sabe, irmão, onde tem sangue, o diabo não pode pisar. Por isso o diabo hoje não pode mais chegar na presença de Deus. Ele chegou lá nos dias de Jó, hoje não mais, porque entre Deus e o maligno existe o sangue de Jesus, e esse sangue protege o caminho. Não viva debaixo de medo, não viva debaixo de pânico, não viva ansioso com o que está por acontecer, porque o sangue de Jesus te guarda, te supre, te protege e te livra de todo mal. Aleluia. Fique de pé no seu lugar.